O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ontem, hoje e sempre, esta é para nós palavra da salvação. Filhos e filhas de Deus, os irmãos que estão conosco na Santa Missa em casa, impossibilitados de estarem na igreja, você que veio celebrar conosco, trouxe sua família. Nesse mês das Santas Missões, temos aqui junto do altar o altarzinho missionário, Santa Teresinha, as cores, todas as cores dos continentes, o terço mariano da Rainha da Evangelização, camiseta dos missionários, o globo terrestre, todos os recantos da terra por onde deve ser anunciada a palavra de Deus. E hoje a gente coloca nossas missões, nossos missionários no coração do Senhor. 30º domingo do tempo comum, meus irmãos amados. O Evangelho de hoje, carta aos Hebreus, que nós lemos na segunda leitura, profecia de Jeremias, esses que são acolhidos pelo Senhor, as maravilhas que o Senhor faz conosco, por isso devemos exultar de alegria. Muitas vezes nós saímos de casa indo à missa, pensando que estamos indo à missa para fazer pedidos a Deus ou para agradecer a Deus. E a primeira coisa que deve estar no nosso coração quando nós nos dirigimos à igreja para a Santa Missa no domingo é ir louvar a Deus, bendizer a Deus, glorificar, reconhecer que temos um Deus, que temos um Senhor, que é nosso Senhor e Salvador, que fez por nós maravilhas, e por isso nós devemos exaltá-lo, glorificá-lo. Por isso temos o dia, o Dominus Dei, o domingo do Senhor, para irmos à igreja. Bendito seja Deus por sua vida e por esse desejo que brota no seu coração de estar na igreja diante do Senhor, para louvá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, render graças ao Senhor, viver a nossa ação de graças, que é a Eucaristia, essa grande ação de graças. Texto do Evangelho de Marcos: Jesus Cristo está saindo da cidade de Jericó e indo para Jerusalém. Nos últimos domingos nós temos lido o texto do evangelista Marcos, preparação de Jesus, desde que Jesus anuncia aos discípulos a sua missão, desde que ele anuncia a Pedro que vai entrar em Jerusalém, onde vai se entregar por amor de nós, onde ele vai sofrer, ele prepara essa caminhada, e a gente vem acompanhando essa caminhada de Jesus. Hoje, no evangelista Marcos, estamos chegando no finalzinho da caminhada de Jesus, quando Jesus vai chegando em Jerusalém. Hoje acompanha Jesus na saída de Jericó os discípulos e uma grande multidão. E aí, o filho de Timeu, o Bartimeu, que é cego e mendigo. Bartimeu
não é o nome dele, né? Bartimeu é filho de Timeu. De manhã eu falei para as criancinhas, de manhã as criancinhas estavam aqui na igreja, para eles lembrarem do Bart Simpson, o filho de Simpson. Bartimeu, o filho de Timeu, que era cego e mendigo. E é muito interessante os detalhes da Sagrada Liturgia, da Sagrada Escritura, porque Bartimeu estava sentado à beira do caminho, à beira do caminho. Podemos trazer para os nossos dias, né? A gente sabe quem é o caminho. Quando Tomé pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Este cego, mendigo, estava sentado à beira do caminho. Já havia ouvido falar de Jesus, nunca tinha se encontrado com ele, mas ele estava ali à margem, como uma grande multidão nos nossos dias, à margem. Muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, muitas pessoas que já ouviram dizer que Jesus é o caminho, mas eles ainda estão à margem, ainda estão à beira. E muitos outros que sequer ouviram falar de Jesus, que estão à margem do caminho, à beira do caminho, porque nunca lhes foi anunciado Jesus. Este cego não conseguia enxergar, não conseguia ver, mas já havia ouvido falar de Jesus. E quando ele sabe que Jesus vai passar por ali, ele começa a clamar, gritar: Jesus, tem piedade de mim. Veja que ele não pediu a cura, ele pediu misericórdia, pediu piedade. Quantas vezes nós nos dirigimos a Jesus fazendo os nossos pedidos, nem sempre com a humildade que nos é devida? Às vezes a gente vai até com arrogância pedindo a Jesus. Esse cego pediu misericórdia: Senhor, tem piedade de mim. Quanto mais ele gritava atrás de Jesus pedindo misericórdia, mais as pessoas que caminhavam com Jesus o repreendiam e mandavam que ele se calasse. Quanto mais mandavam que ele se calasse, mais ele gritava o nome de Jesus, né? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nos tempos em que nós vivemos, muitas vozes se levantam para calar aqueles que chamam, que clamam por Jesus. Em coisas muito simples do nosso dia a dia, às vezes até dentro da nossa casa. Sabe quando a gente está indo à missa no domingo, e vai no domingo seguinte, e vai no outro, e vai no outro, e de repente alguém lá dentro de casa levanta a voz para dizer assim: vai à missa de novo? Tu já não foi à missa no ano passado? Tem que ir nesse ano também? Quando a gente fala o nome de Jesus, quando anuncia Jesus, e quando as pessoas às vezes dizem, querem nos menosprezar porque nós somos cristãos, e às vezes até nos ofender porque a gente crê em Jesus, porque a gente crê na salvação, porque nós temos um Deus e queremos bendizer a esse Deus, são vozes como essas que queriam calar aquele cego que ia pedindo atrás de Jesus, vozes que nos querem nos calar. Muitas vezes, quantas pessoas são desmotivadas e acabam saindo do caminho por causa dessas vozes que se levantam contra Jesus, que mandam se calar aqueles que querem anunciar o nome do Senhor. E quantas vezes essas vozes têm êxito, conseguem o que queriam e acabam calando os seguidores de Jesus. Não foi o que aconteceu com o filho de Timeu. Ele gritava mais, clamava mais forte, até que o clamor dele foi ouvido por Jesus. Porque eu não sei se os irmãos se lembram, mas quando Jesus ensina a gente a rezar, a gente lê lá nos evangelistas, Mateus, Marcos, em Lucas, quando Jesus ensina a rezar, além de ensinar as palavras que estão na oração do Pai Nosso, Jesus diz: quando rezares, digas assim: Pai Nosso que estais nos céus. Além de dizer as palavras, ele vai ensinando a oração como deve ser.
Ele diz que a oração deve ser insistente, como aquele amigo que bate de madrugada na casa de um amigo pedindo pão e insiste até que o amigo acorde, se levante para trazer o pão. Ele diz que a oração deve ser insistente, como aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura encontra, aquele que pede recebe. Hoje ele demonstra como isso deve acontecer. O cego foi gritando, clamando, 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 até que Jesus o ouviu. E veja que interessante, porque Jesus parou. O clamor daquele homem fez Jesus parar o movimento que Jesus estava fazendo na direção de Jerusalém, onde ele ia se entregar. Jesus parou e disse: chamai-o. Jesus para e envia os seus missionários, né? Temos aqui as irmãzinhas da Mãe Três Vezes Admirável de Schwensta, as irmãs franciscanas de São José, os missionários da comunidade de Vinoleiro. Jesus mandou os seus missionários, as suas religiosas, os religiosos, os consagrados leigos: vai chamar o cego. E eles foram. Chegaram diante do cego e disseram isso que as irmãs religiosas, isso que os missionários dizem, isso que os irmãos do movimento de irmãos, isso que os ministros da Sagrada Comunhão, isso que os catequistas dizem para aqueles que estão à beira do caminho. Eles foram e disseram: coragem, coragem, levanta-te, Jesus te chama. É isso que os missionários são enviados a dizer àqueles que estão à beira do caminho: coragem, coragem, meu irmão, não para de clamar, não deixa de gritar o nome de Jesus, é Ele quem te chama. Veja o que acontece com o cego quando ele ouve essa mensagem dos missionários que Jesus mandou chamá-lo. Quando chega no ouvido do cego, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Que tolice a gente pensa. Por que Marcos se preocupa em dizer que o cego jogou o manto? Grandes coisas ele ter jogado o manto. O manto, meus amados irmãos, muitas vezes é aquilo que nos impede de sairmos da margem, que nos impede de sairmos da beira do caminho. O manto para este cego, que além de cego, o que ele era? Era cego e mendigo. Mendigo. O manto era o único bem, a única posse que aquele homem tinha. Ele estava apegado. Muitas vezes nós estamos escondidos embaixo do nosso manto, o manto que nos impede de irmos até Jesus. Às vezes pode ser um apego material que nos impede de ir a Jesus, às vezes um apego afetivo, às vezes um medo. A gente fica escondido embaixo daquele manto, ficamos à beira do caminho porque não queremos nos desapegar. Mas quando a mensagem de Jesus, que os missionários levaram para aquele cego, chegou no coração dele, ele não teve medo nenhum, não teve dúvida alguma, largou o manto, largou aquilo que o prendia à margem do caminho, deu um pulo e foi até Jesus. Veja que quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ora, meus irmãos, vamos pensar. Se você é Jesus, tem um cego gritando atrás de você: Jesus, tem piedade de mim. O que você imagina que esse cego está querendo? Enxergar, né? Mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus conhecia o coração dele. Foi a oração dele, o clamor que chegou no coração de Jesus. Mas Jesus quer estabelecer uma relação com aquele que chega perto dele. Jesus manda os missionários chamar. Ele vem. Quando ele vem até Jesus, Jesus quer ter relação com ele, quer se aproximar. Por isso Jesus puxa assunto com ele, quer conversar. Quando você vem à igreja, quando você vem rezar, celebrar a Eucaristia, quando você na sua casa faz o seu momento de oração pessoal, quando você vem nos momentos de adoração e se coloca em adoração diante do sacrário ou diante do Santíssimo, como ele é exposto sobre o altar, Jesus quer relação com você, quer ser íntimo, quer que você converse com ele. Por isso Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aí o cego conversa com Jesus. Mas a primeira coisa que o cego faz, mais uma vez, é reafirmar que ele sabe quem é Jesus, que
que ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o cego diz: Mestre, Senhor. Reconhece o senhorio de Jesus. Jesus espera que nós reconheçamos, que toda língua professe, que toda boca anuncie, que todo coração creia que Jesus é Senhor e Salvador. O cego diz: Mestre, Senhor, que eu veja. Jesus, sem pestanejar: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, meus amados, o cego recupera a vista. E aí olha o que acontece: ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Não quer mais estar à margem, à beira, como ele estava antes. Ele é curado por Jesus. Jesus quantas vezes já curou teu coração, meu irmão? Quantas vezes Jesus já derramou bênçãos sobre a tua vida? Quantas vezes Jesus já te recuperou a vista? E quantas pessoas que já foram curadas, tocadas, amadas por Jesus, mas não deram o passo que o cego deu. O cego passou a seguir Jesus, foi para o caminho. Quantos de nós muitas vezes voltamos para a beira do caminho, voltamos para a margem e não seguimos o Senhor? O que Jesus quer convidar você hoje é: ponha-se no caminho, siga Jesus, acredite. É a mensagem dos missionários: coragem, levanta, Jesus te chama. Que a palavra de Deus, meus irmãos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Oh, glória a Deus.